Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Jair Bolsonaro assina medida provisória para liberar 2 bilhões de reais para a produção de futura vacina contra a Covid-19. Secretário de Transportes do governo de São Paulo, Alexandre Baldi, pede licença do cargo por 30 dias. Ele foi preso mais cedo pela Polícia Federal, acusado de receber propina de gestores da organização social Pró Saúde. O secretário especial de comunicação da Presidência da República, Fábio Washgarten, reage a assalto em São Paulo e detém bandido. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O secretário de Transportes do governo de São Paulo, Alexandre Baldi, foi preso pela Polícia Federal. Ele é um dos alvos da Operação Dardanários, que investiga desvios na saúde do Rio de Janeiro. E agora à noite, o governo de São Paulo anunciou que Baldi pediu licença do cargo por 30 dias para se defender no inquérito da PF. Alexandre Baldi estava no apartamento dele, que fica nos Jardins, área nobre de São Paulo, quando os agentes da Polícia Federal chegaram para cumprir o mandado de prisão, que foi expedido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Baldi foi deputado federal e ministro das cidades no governo do ex-presidente Michel Temer, de 2017 a 2018. Segundo as investigações, ele teria usado a influência dos cargos para intermediar contratos, sobre os quais receberia um percentual. Alexandre Baldi é de Goiânia e, desde 2019, ocupa o cargo de secretário de Transportes Metropolitanos do estado de São Paulo. A operação investiga o pagamento de vantagens indevidas à organização criminosa que negociava e intermediava contratos em diversas áreas. A operação é um desdobramento da Lava Jato que apura desvio de recursos do estado do Rio de Janeiro repassados para uma organização social que administrou vários hospitais no Rio e em outros locais do país. De acordo com o Ministério Público Federal, existiu um conluio entre empresários e agentes públicos que tinham por finalidade contratações dirigidas especialmente na área da saúde. Além de Baldi, outras 5 pessoas foram presas nesta quinta-feira. Entre elas, um pesquisador da Fiocruz do Rio de Janeiro. Ao todo, os agentes fizeram buscas em 11 endereços. Em uma casa em Brasília, atribuída a Baldi, a Polícia Federal encontrou R$90 mil guardados em um cofre. As investigações avançaram a partir da colaboração premiada de ex-diretores da organização social Pró Saúde, na qual, à época, existiu uma geração de Caixa 2 com superfaturamento de contratos que eram custeados pelos repasses feitos pelo governo do Rio de Janeiro. Em nota, o governador de São Paulo, João Dória, reforçou que as investigações não têm relação com a atual gestão e que o caso não tem implicação na atuação de Alexandre Baldi na Secretaria de Transportes Metropolitanos. A assessoria de comunicação de Alexandre Baldi disse em nota que foi exagerado determinar uma prisão por supostos fatos ocorridos em 2013 e que o secretário sempre esteve à disposição para esclarecer quaisquer questões. A executiva estadual do Progressistas também em nota manifestou confiança em Baldi, que exerce a presidência do partido em Goiás. A Pró Saúde, também citada na reportagem, informou que desde 2017 tem colaborado com as investigações e vem adotando ações para o fortalecimento de sua integridade institucional. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em São Paulo. A ação fez parte da Operação Nudos, que investiga fraudes em 2 contratações emergenciais de aventais descartáveis. Elas foram feitas pela autarquia hospitalar da Prefeitura Paulista. As compras sem licitação custaram mais de R$11 milhões. A quantia foi destinada pelo governo federal ao combate ao novo coronavírus. Buscas foram feitas na casa e no gabinete do vereador Alês Rosa, do PSL, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Para a polícia, ele é suspeito de envolvimento em desvios de combustíveis. No esquema conhecido como bica ou baldinho, motoristas de caminhões-tanque usavam depósitos próximos às distribuidoras para desviar parte do material sem sair da rota. A quadrilha alterava os lacres para enganar o destinatário da carga. O combustível era redistribuído e vendido a preços de mercado. O esquema gerava lucro de cerca de R$1,5 milhão por mês.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu dezenas de armas na rodovia Presidente Dutra, na altura da Baixada Fluminense. 2 homens em 2 carros foram parados em uma blitz. 22 fuzis, 21 pistolas, 300 quilos de maconha, além de carregadores e munições foram encontrados. Os motoristas disseram à polícia que saíram do Paraguai e todo o carregamento seria levado para o Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. E dá só uma olhada no acidente que aconteceu em Paragominas, no Pará. Imagens de uma câmera de segurança flagraram aqui o momento em que o carro vermelho ali faz uma conversão para a esquerda e aí uma moto colide com o veículo. Nessa batida que a gente mostrou no comecinho, o motociclista acabou deslizando ali no asfalto e caiu dentro de um bueiro. O motorista e outras 2 pessoas tentaram auxiliar a mulher, aí a imagem de novo. Ela foi resgatada, mas não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten, reagiu a uma tentativa de assalto e ajudou a prender o bandido. O caso foi nessa quinta-feira em São Paulo e ele não se feriu. O secretário foi abordado na Rua Bela Sintra, próximo à região central da cidade, por um criminoso em uma moto que fingiu ter uma arma. Weingarten, que estava armado, reagiu. O secretário perseguiu o bandido e o rendeu até a chegada dos policiais. Nessas imagens feitas por pessoas que passavam pelo local, dá para ver o secretário apontando a arma para o criminoso, que está caído no chão. Segundo a polícia, o homem já tem passagem por porte ilegal de arma e tentativa de assalto. O Weingarten possui porte de arma para a pistola que usou ao reagir ao assalto. O Tribunal de Contas da União e outros 4 órgãos do governo, como a Controladoria Geral da União e o Ministério da Justiça, assinaram um acordo de cooperação técnica para combate à corrupção, em especial sobre a realização de acordos de leniência com empresas que são acusadas de desvio de recurso público. No termo assinado, esses órgãos públicos aí devem agir de forma coordenada, respeitando sempre as respectivas atribuições de cada um e competências também. De acordo com o documento, as instituições também poderão estabelecer compensação ou até abatimento de multas pagas pelas empresas que são investigadas. O desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ofendeu e tentou intimidar guardas municipais no litoral paulista por ser multado sem máscara, foi flagrado mais uma vez usando a proteção de forma incorreta. O magistrado foi fotografado durante uma caminhada com um acessório no pescoço por uma moradora da região. Em nota, o desembargador disse que há anos faz o percurso com a mesma roupa e que desde o incidente com os guardas civis vem usando a proteção. Eduardo Siqueira é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos. Ele está preso desde o mês passado, suspeito de envolvimento em irregularidades em contratos da área de saúde durante a pandemia. O relaxamento da prisão foi feito com base em um pedido da Procuradoria-Geral da República. A PGR alega que Edmar Santos já é investigado pelo STJ em um processo que envolve também o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E por conta do foro privilegiado, não caberia à Justiça Estadual a decisão sobre a prisão do ex-secretário. Bom, e uma atualização de agora, Edmar Santos acabou de deixar a prisão no Rio de Janeiro. Olha, o Tribunal de Contas da União e outros 4 órgãos do governo, como a Controladoria Geral da União e o Ministério da Justiça, assinaram um acordo de cooperação técnica para o combate à corrupção, em especial sobre a realização de acordos de leniência. E o plenário do Senado aprovou um projeto que prevê juros de no máximo 30% ao ano para todas as operações do cartão de crédito. Olha só, essa medida vai valer para o período da pandemia do novo coronavírus e, além do cartão de crédito, o texto prevê também o mesmo limite desses juros, de 30%, para o cheque especial. A proposta segue agora para análise na Câmara dos Deputados. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que libera 2 bilhões de reais para a Fiocruz produzir uma futura vacina contra o novo coronavírus.
A liberação dos recursos era o que faltava para a concretização de uma parceria entre a Fiocruz, a Universidade de Oxford e o laboratório britânico AstraZeneca. A medida provisória foi assinada numa cerimônia fechada, com a presença apenas de alguns parlamentares e ministros, entre eles o da Saúde, Eduardo Pazuello, que afirmou que o número de mortos por coronavírus está em queda. Durante o evento, Bolsonaro justificou a permanência de Pazuello interinamente no cargo de ministro por quase 3 meses e negou que tenha influência na nomeação de militares na pasta. Nada impus ao Pazuello. Falei para ele conversar, são 5 mil servidores aqui em Brasília, não é isso? 5.470, ele levou 15 militares para lá. Militares técnicos, 17 secretários de saúde estaduais foram consultados e todos elogiaram o trabalho dele. O acordo feito com a Universidade de Oxford prevê que a Fiocruz participará da fase de testes e receberá o insumo e a tecnologia necessários para a produção da vacina e ainda terá o parque tecnológico adaptado para o procedimento. Se a eficácia da imunização for comprovada, o investimento de quase 2 bilhões de reais será suficiente para o Brasil produzir 100 milhões de doses da vacina. A previsão é que a primeira remessa comece a ser produzida em dezembro e que, em janeiro, já possa começar uma campanha de vacinação. A vacina da Universidade de Oxford é uma das mais adiantadas entre as pesquisadas no mundo todo. Voluntários de São Paulo já participam da última fase de testes. Como existe uma corrida em busca da imunização contra o coronavírus, o governo considera importante assumir o risco da pesquisa, mesmo sem ter a garantia da eficácia comprovada. A avaliação é que, mesmo que a vacina não funcione, o acordo vale a pena pela tecnologia adquirida. Assinamos esse protocolo no passado, passamos a fazer parte desse seleto grupo. A nossa contrapartida basicamente é financeira no momento, com algumas pessoas também, mas basicamente financeira no momento, quase 2 bilhões de reais. Talvez em dezembro, dezembro, janeiro, exista a possibilidade da vacina, e daí esse problema estará aí vencido poucas semanas depois. Também hoje o presidente sancionou o projeto de lei de auxílio às empresas aéreas. O texto prevê que as companhias têm 1 ano para reembolsar passageiros que desistiram de voar ou tiveram voos cancelados por causa da pandemia. Vamos ao balanço. Segundo o Ministério da Saúde, o país atingiu nesta quinta-feira 2.047.660 recuperados da Covid-19. Mais de 760 mil pacientes estão ainda em acompanhamento e o número de mortes já chega a 98.493. No Rio de Janeiro, o governo do estado prorrogou até o dia 20 de agosto as medidas de isolamento social. Com a decisão, as aulas presenciais permanecem suspensas nas escolas públicas e particulares, inclusive na capital fluminense, onde a prefeitura liberou o retorno das aulas em colégios particulares, só que a justiça proibiu a ação. Com a nova medida, qualquer outro ato para promover o retorno das atividades educacionais em creches e escolas privadas implicará em multa diária de R$10 mil à prefeitura. Foram liberadas apenas as atividades práticas de cursos da área da saúde em instituições privadas de ensino superior. O uso de máscaras nos transportes públicos e em estabelecimentos comerciais segue obrigatório em todo o estado. Eventos esportivos com público, shows e festas continuam proibidos, assim como a abertura de cinemas e teatros. Em Minas Gerais, os shoppings de Belo Horizonte reabriram depois de quase 5 meses fechados. Nessa fase da retomada econômica, os estabelecimentos comerciais só poderão funcionar 3 dias por semana. Eles ficarão abertos até sábado, depois devem fechar por 4 dias e assim por diante. Consumidores fizeram fila para entrar nas lojas. Alguns funcionários tentaram evitar aglomerações. Os salões de beleza e o comércio de rua também foram autorizados a retomar as atividades. Já as praças de alimentação só podem funcionar por delivery ou retirada sem consumo no local. Você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar agora no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 Turbo.
E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se não é assinante ainda dá tempo. Acesse redtvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte!